Diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis que um homem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e depois terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Só até aí. Nós temos aqui uma história de um jovem, talvez tinha a minha idade, ou perto disso, na casa dos seus 30 e poucos anos, um homem que podia entrar na sinagoga e ouvir a palavra de perto. Ele tinha esse privilégio, e ele não tinha somente esse privilégio, como ele tinha outros, porque afinal de contas ele era um jovem rico, um jovem que tinha suas posses, um jovem que todos os outros jovens, e por que não, alguns mais velhos, se tinham talvez uma pitadinha de inveja deles, cometendo um dos pecados que a gente já viu aí para trás. Nós temos aqui um jovem que arroga para si mesmo, diz sobre si mesmo, ser uma pessoa moralmente boa. Ele diz: eu tenho feito tudo isso que a palavra tem nos ensinado, a respeito sobre os 10 mandamentos, eu tenho seguido todos eles, eu tenho honrado meu pai e a minha mãe, eu tenho, sido uma pessoa devota de todas as outras formas, eu não tenho adulterado, eu não tenho matado ninguém, eu não roubo nada que não é meu, eu de fato, eu tenho seguido tudo. Então, vamos supor que ele realmente fosse bom, como ele diz. Isso causava ainda mais e mais boas impressões, porque ele era um jovem, rico e bom, moralmente bom. Por ele ser rico, a ideia judaica sobre riqueza é uma coisa bem interessante. Todo judeu entendia que ser rico era ser abençoado. Ser rico era ter Deus como um grande amigo, muito próximo. É como se Deus estivesse recompensando a pessoa por ela ser, afinal de contas, boa. Essa era a relação de moralidade, de riqueza que o judeu tinha. Talvez eles tenham até hoje. Se você é uma pessoa boa, você será próspera. Só que a gente percebe que isso vai bem de encontro que acontece também lá no livro de Jó. Jó era um homem rico, abastado. Ele tinha mais riqueza do que qualquer outra pessoa da sua época. E aquilo enchia os olhos das pessoas, só que de um dia para a noite, Jó perdeu tudo. Você sabe a história de Jó, né? Imagino que sim. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas de um dia para a noite ele perdeu seus filhos, ele ficou doente, ele perdeu todos os seus bens, e os seus amigos foram visitar ele. E aqui que eu queria dar atenção. Os amigos chegaram e disseram: Jó, você deve ter feito alguma coisa. Porque Deus não faria isso com uma pessoa boa. Se você lê o livro de Jó e o começo da história dele, o diálogo dele com os amigos dele, essa é a premissa. Você cometeu algum pecado e Deus está te punindo porque você não tem seguido a ele de forma boa. É óbvio que você cometeu algo grave, por isso que você entrou em desgraça. E isso está na mente de todos os discípulos judeus da época de Jesus também. Mesmo que inconscientemente isso é falado e eles olham e ficam admirados, se a gente seguisse o texto, Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Às vezes a gente quer, enfeitar um pouco a pílula, mas é exatamente isso que o texto diz. É muito difícil para aquele que se apega às riquezas entrar no reino dos céus. Aquele que tem muito apreço por aquilo que ele ama, dos seus bens materiais, das suas riquezas. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Alguns estudiosos pensam que essa agulha era um lugar onde o camelo tinha que se abaixar, mas não é isso, é a agulha mesmo. É essa agulha que a gente usa para costurar.
É mais fácil passar um camelo no buraco dessa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente fica assim, um pouco espantado, como os discípulos ficaram espantados. Os discípulos ficaram atônicos e disseram, nossa, mas se eles não vão entrar, se os ricos não podem entrar, quem vai entrar? Porque essa premissa de que Deus está abençoando, mesmo que inconscientemente, também está no nosso coração. A gente olha as pessoas que têm os bens materiais que a gente gostaria de ter, e a gente pensa, nossa, Deus é um favorito de Deus, né? Deus está abençoando essa pessoa. Deus, nasceu com a estrelinha dourada. Deus ama mais essa pessoa do que a mim e os meus amigos. Às vezes a gente pensa isso. Mas a gente não poderia estar mais equivocado a respeito do que, de fato, é o cristianismo, do que, de fato, se trata esse texto, do que se trata, de fato, esse pecado. A gente pode pensar que ser bom nos traz recompensa, e quanto mais bom sermos, mais recompensados por Deus nós vamos ser, mas nós podemos estar muito, muito equivocados em como funciona o reino de Deus. Por mais que você tenha uma excelência moral, seja uma pessoa boa, nada disso poderia te recompensar. Deus não te recompensaria por nada disso. Ele não te daria uma vida próspera somente por causa disso. Eu quero que a gente perceba um pouco mais o quanto que esse jovem ele inspirava, ele trazia admiração das pessoas. Líderes religiosos não falariam o que Jesus falou para ele. Jesus disse para ele, em outras palavras, que ele estava muito distante do reino dos céus, que ele estava completamente oposto ao reino dos céus. Mesmo Jesus sendo gentil com ele, falando uma verdade dura de se ouvir, mas os líderes religiosos não falariam isso para ele. Ele seria colocado sentado, na área VIP da igreja. Ele sentaria num lugar de honra e sempre teria os melhores cargos. Ele seria admirado por todas as pessoas e todos diriam, nossa, que homem cheio de Deus. Todo religioso da época adoraria ter um membro desse na sua igreja, mas Jesus diz a ele que, por mais que ele tivesse talvez uma boa moral, por mais que ele fosse abastado, e ainda assim, sendo humilde em perguntar a Jesus o que me faltava tudo. E eu acho que isso é o mais importante para a gente perceber. Porque a resposta de Jesus é escandalosa. Jesus manda ele embora, dizendo que ele estava totalmente oposto ao reino de Deus. Eu quero que a gente leia mais uma vez o versículo de número 17. Não, 16 e 17. Eis que ele se aproximou e perguntou a Jesus, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Eu quero passar para vocês a forma como ele pergunta, e eu vou dar pelo menos 4 razões para a gente perceber que o amor às riquezas, o apego aos bens materiais nos transformarão cada vez mais e mais em pessoas distantes daquele propósito que Deus realmente tem para cada um de nós. O que acontece é que ele faz essa pergunta e Jesus responde a ele, dizendo, falta uma coisa assim para você, então vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois siga-me. E o versículo de número 22 diz o seguinte, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ele saiu triste, e essa palavra tem um significado muito mais profundo do que a gente às vezes pensa. Não é essa tristeza que às vezes bate no nosso coração e a gente fica um pouco para baixo. Essa palavra, ela tem um sentido da identidade daquele jovem. Você deve lembrar que Jesus no Getsêmani se sentiu profundamente abatido ao ponto da morte. Curiosamente, a mesma palavra no original. Jesus sentiu-se completamente triste ao ponto de morrer. Porque a identidade de Jesus estava em xeque quando o Pai se afastou dele para ele cumprir a missão de salvar a humanidade. Beleza? É a mesma palavra. Jesus se sentiu profundamente triste ao ponto de morrer. E esse jovem está indo embora profundamente triste porque ele estava prestes a morrer. A identidade dele estava tão vinculada às suas riquezas que ele não podia viver sem elas. E é por isso que ele sai tão triste. Por isso que ele sai tão perturbado, consternado com as palavras de Jesus. E lhe faltava o que era mais importante. Eu quero então tratar com vocês sobre esses 4 aspectos que Jesus responde a ele e por que
ele fica tão consternado? Primeiro porque ele encontrou o Jesus verdadeiro. Qualquer pessoa que encontra Jesus de verdade sente-se completamente perturbado por ele. Você pode pensar que você pode adicionar Jesus à sua vida, que você pode de alguma forma colocar ele como um adereço, mas a verdade é que Jesus é muito mais chocante do que a gente está esperando. As palavras de Jesus são perfuradoras dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. É muito difícil nós ficarmos indiferentes quando nós encontramos o Jesus verdadeiro. Quando estamos diante de Jesus de verdade, nós não conseguimos mais ouvir as suas palavras e ficar, tudo bem, está tudo certo. Você pode sim dizer, não, eu não quero a sua mensagem, eu não quero ouvir isso que o Senhor tem para mim. Ou você pode se lançar aos pés dele e de forma humilhado dizer, Senhor, a quem tenho eu? Porque o Jesus verdadeiro vai esperar isso de nós, ele vai nos perturbar, ele vai nos deixar consternados. A gente ou se curva maravilhado, se entregando a ele, ou nos saímos ofendidos e profundamente tristes, porque ele pediu demais de cada um de nós. E é assim que esse jovem vai voltando para casa. A única resposta que Jesus verdadeiro não gera é a indiferença. A única resposta que o Jesus real, quando se manifesta nas nossas vidas, pode não causar é a indiferença. Nós não podemos sair do mesmo jeito do encontro com ele depois que ele se revela para nós. Ou nós saímos profundamente humilhados e entregues em suas mãos, ou nós saímos aborrecidos com as suas palavras. Não existe maneira de a gente pensar que o cristianismo é risível, que ele é irrelevante, que ele é chato. Não tem como. Ou ele nos deixa completamente apaixonado, ou ele simplesmente é alguma coisa que a gente acha asqueroso. Se você tem encarado as Escrituras e o Jesus, esse Jesus que eu tenho pregado todos os domingos, como um Jesus que pode ser, às vezes eu preciso, às vezes eu não preciso, então você ainda não se encontrou com Jesus de verdade. Agora, se ele tem te perturbado, é isso que vai te mobilizar até o coração dele, e é isso que vai transformar a sua vida, como nós cantamos, e como todas as vezes nós declaramos. É só na medida que nós nos deparamos com ele, que os monstros do nosso coração, os ídolos do nosso coração são manifestos, como Jesus estava fazendo com ele. Eu estou me encontrando com você e a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você não pode viver com as suas riquezas e isso deixa ele perturbado. Ele se encontrou com Jesus verdadeiro e as únicas duas respostas que Jesus deu para ele é siga-me ou deixe-me. E foi aí que ele ficou em dúvida, porque o amor que ele tinha pelas riquezas era maior do que esse mestre que se apresentou para ele. A segunda razão das respostas de Jesus serem tão confrontadoras e nos deixarem profundamente tristes muitas vezes, é que Jesus destrói a forma como a gente enxerga a religião. Jesus destrói a forma como a gente pensa que devemos nos relacionar com ele. Perceba como o rapaz conversou com Jesus. Ele diz assim, o que farei de bom para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Como que eu posso aderir o Senhor na minha vida? Como mais um acréscimo, como mais uma coisa? Jesus ele vai destruir as duas suposições que esse rapaz tinha. A primeira, de que Jesus era alguém que ele poderia adicionar na lista de coisas que ele tinha para fazer ou as coisas que ele tinha na vida. Jesus diz para ele que não, você não pode simplesmente me adicionar como mais uma coisa na sua história. A resposta de Jesus é ultrajante ao coração daquele jovem, porque Jesus começa a dizer, eu não sou uma religião simples, eu não sou uma cruz que você carrega no peito, eu não sou uma pessoa que você adora aos domingos, eu sou muito mais do que isso, eu não sou um adereço na sua vida. Se você vem com as suas riquezas pensando que vai me impressionar, eu não preciso delas. Eu não sou alguém que você simplesmente pode colocar em um dia da semana. Eu não sou um adereço, eu não sou alguém que você vai adquirir e vai adicionar, eu sou muito mais do que isso. Eu sou Jesus, o Mestre. E essa resposta traz uma explosão e destrói o coração daquele rapaz, porque Jesus não é alguém que a gente
vai aderir na nossa vida, adicionar. Jesus é alguém que vai transformar a nossa vida. Jesus é alguém que transforma, destrói todos os nossos conceitos, tudo aquilo que a gente construiu e começa algo novo, do zero. Ele não quer ser uma coisa a ser adicionada. Você lembra dos encontros com Jesus? Aquele encontro da noite que Nicodemos teve com Jesus? João capítulo 3, caso você queira ler depois. Nicodemos, ele quer se encontrar com Jesus. Só que ele não quer perder a sua honra, ele não quer perder o seu posto, ele não quer que os outros religiosos olhem para ele diferente. E Jesus conversa com ele, e eu acho que ele está fazendo a mesma pergunta que esse jovem: o que eu preciso aderir à minha vida para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus fala, então, você precisa nascer de novo, começar do zero. Jesus, ele tem respostas extremamente radicais. Ele não quer te maquiar, ele não quer te corrigir de forma porca. Ele quer, de verdade, começar algo novo através do seu coração e da sua história. Algo completamente, do zero. E é assim que Jesus começa. E a outra coisa que Jesus destrói da mentalidade dele, quando ele pensa sobre religião, segunda coisa, é que o cristianismo não é algo que você faz. Ele faz essa pergunta: o que eu posso fazer? E a resposta de Jesus é bem categórica, é bem simples. Se você obedecer todos os mandamentos, se você seguir todas as ordenanças, então você está dentro. Você faz as coisas de forma perfeita e está tudo bem. O reino dos céus vai ser dado a você porque você mereceu. Mas o reino dos céus, infelizmente, não é algo que a gente pode fazer. Pelo menos não no sentido de garantir a salvação e a pessoa de Jesus Cristo para nós. Na verdade, não é sobre o que a gente faz, mas é sobre o que a gente recebe. E o que acontece é que aquele jovem ouve Jesus dizendo a respeito dos 10 mandamentos, e ele diz: eu faço. Desde a minha tenra juventude, eu tenho seguido os mandamentos, eu tenho obedecido todas as ordenanças. Eu sou uma pessoa obediente e devota. Pode confiar, Jesus. Se é isso que precisa ser feito, então está tudo bem. Só que, quando Jesus pede para ele vender todas as coisas, Jesus vai logo no primeiro mandamento. Amarás, pois, então, o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Os mandamentos todos ligados a respeito de quem Deus é e como Ele deve ser precioso na nossa vida. Foi lançado à luz aquele rapaz e ele percebeu, afinal de contas, que ele não obedecia fielmente todas as coisas como ele dizia. Então faltava algo para ele. Porque o coração dele ainda era bem idólatra. Efésios capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O problema da avareza e da ganância é que ela se transforma muito facilmente em um ídolo. Ela se transforma muito facilmente em um objetivo de vida que toma controle das nossas histórias, toma controle das nossas mentes. É assim com o rico, mas é assim também com o pobre. O pobre muitas vezes fica doente porque não alcançou a riqueza do rico. E enquanto não tem riqueza, se sente completamente triste e abarrotado de situações que parecem roubar a vida dela. Seja você rico, seja você pobre, o problema não está propriamente nos seus bens, mas está no quanto você valoriza a riqueza. A palavra de Deus diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males que ocorrem no mundo, todas as guerras ocorrem por causa do poder que a riqueza oferece. O poder que o dinheiro é capaz de causar na sociedade, no meio das pessoas. E Cristo fala que o ganancioso, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo, não tem parte no reino de Deus. E é justamente isso que Jesus está dizendo para aquele rapaz. E é justamente isso que Jesus está dizendo para cada um de nós nessa manhã. À medida que nós confiamos na riqueza a esse ponto, e fazemos dela o nosso bem final, o sonho da nossa alma, o coração ardendo não por Deus, não por Cristo, mas pelo outro rival dele, Mamon,
Então nós temos aqui um grande impasse. Serviremos quem? Não dá para servir dois senhores. Serviremos a Cristo ou ao dinheiro? No fundo, é justamente isso que Jesus está falando. Todo coração é imperfeito. Todo coração está deformado. Todo coração tem um ídolo. E ele precisa ser, de alguma forma, destronado para que Cristo reine. Jesus está tentando romper com isso. Ninguém é capaz de ser bom. O cristianismo não é algo que você adiciona. Ele é uma revolução dentro do seu coração. Ele não é algo que você faz, mas é algo que você recebe. E aquele jovem percebe que as suas suposições a respeito de Cristo, da sua religião, de como deveria se adorar a Deus, estavam completamente equivocadas. E é por isso que ele se afastou triste, porque Jesus também se transformou em alguém pessoal em sua vida. Esse é o terceiro ponto. Ele se afastou entristecido porque Jesus se fez pessoal. Qual seria então o verdadeiro problema dele? Ele fez uma pergunta: o que me falta? Ele tinha tudo, gente. Ainda jovem, provavelmente era bonito, tinha dinheiro, tinha a admiração das pessoas, tinha o respeito dos maiorais da época, mas ele ainda está se sentindo completamente abatido e triste. Talvez você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus plenamente, e você possa pensar: o meu problema é que eu não consigo acreditar em milagres. Milagres são muito difíceis de se crer. Talvez você diga: a Bíblia é muito exclusivista, o Evangelho ela é muito excludente, fala que somente aqueles que creem em Jesus serão salvos. Eu não consigo acreditar nisso. Talvez você esteja aqui dizendo: eu tenho esses maus hábitos que você disse todos esses domingos, eu não consigo me livrar deles, eles me agarram e eu não consigo me ver livre de nenhum deles. Mas se a gente for muito sincero, o grande problema é que nós não conhecemos ainda Jesus pessoalmente falando ao nosso coração. O Evangelho de Marcos, quando descreve essa mesma passagem, esse mesmo encontro, diz que Jesus, antes de responder a ele, fitou ele e o amou. Jesus se apresentou pessoalmente para ele. Por mais que as palavras de Jesus fossem duras e difíceis de serem assimiladas, eram palavras amorosas de quem queria ver o coração daquele jovem que pensava ter tudo, mas aquilo que lhe faltava era o que mais importava. Jesus dizia para ele: eu amo você, mas você precisa se render. Você precisa tirar os ídolos do seu coração. Você precisa entender algumas coisas que você ainda não entendeu. E Jesus fitou ele e o amou. Isso significa muito mais do que Jesus olhou para ele. Significa que Jesus estava lendo a alma dele, Jesus sabia a história dele, Jesus conhecia ele pessoalmente, como Jesus conhece cada um de nós de forma pessoal. Ele sabe as suas lutas, ele conhece as suas dificuldades, ele sabe os traumas e as barreiras que você tem que ultrapassar para chegar até essa igreja e voltar a se apaixonar por ele, a se empolgar com a obra dele. Jesus conhece tudo isso. E ele olha para você e ele lê a sua alma. Ele sabe e ele te ama, mas ele requer um pouco mais, ele espera um pouco mais. Ele sabe que talvez todos os ídolos que a gente já conversou, todos os pecados que a gente já enumerou aqui, se transformaram em um monstro dentro da sua alma. Estão te engolindo, estão destruindo aquilo que você foi feito para ser. Ele sabe que você tem dificuldades e ele quer acabar com o mal. Ele quer destruir o mal que está tentando te governar. Ele está tentando matar o que está te matando. Ele quer te ver livre do amor às riquezas. Não há ninguém mais na Bíblia que Jesus pede para vender tudo, ok? Vende tudo, senão a gente ia ser um monte de monge, né, subindo a montanha e vivendo de comer fruta, mas não é isso. A única passagem onde Jesus pede para alguém vender, abrir mão de tudo, assim é para esse rapaz. Porque todos os seus bens estavam vinculados a quem ele era, a quem ele deveria ser, o destino dele. Jesus, ele conversou com Zaqueu, um outro homem rico da época, mas mesmo para Zaqueu, Jesus não disse: vai, venda tudo. Zaqueu fez mais do que Jesus estava conversando com ele. Retribuiu tudo que ele havia tirado dos outros. Mas
O problema não é o dinheiro, meus irmãos. Mas se o dinheiro for algo que você não consegue abrir mão, você foi fisgado pela avareza, você foi, de alguma forma, caiu, de alguma forma, na armadilha da ganância. Então é isso que significa, Jesus está querendo lidar de forma mais drástica com aquilo que dominava o coração daquele jovem. Como eu disse já, o amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ou seja, nem são tão ricas assim, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Tal como esse jovem que se atormenta, falta algo, falta algo. O amor exacerbado pela riqueza ou por qualquer outro ídolo faz você cair em uma profunda desgraça. O que a gente lê nas histórias bíblicas é que qualquer coisa que está acima do Senhor se transforma em um senhor que domina você. Pode ser a riqueza, pode ser uma pessoa, pode ser todos os outros pecados que a gente já conversou durante essas semanas. Vocês sabem a história de Ananias e Safira? Está lá em Atos dos Apóstolos. A igreja estava indo super bem. Até eu acho que o capítulo 4, a partir do capítulo 5, Ananias e Safira, depois de verem Barnabé, isso mesmo, Barnabé vendendo um bem e distribuindo as suas riquezas para que a igreja pudesse crescer, Ananias e Safira acharam aquilo muito intrigante, muito legal. Venderam uma propriedade também. Só que na hora de darem a propriedade, eles mentem, dizendo, a gente vendeu, e aí está aqui todo o valor. E aí o Pedro, cheio do Espírito Santo, fala, não é bem assim, porque vocês estão se atentando contra o Espírito Santo e eles caem mortos, porque o desejo de ser reconhecidos, a vontade de ter um nome era maior do que de fato ver o reino de Deus crescer. Vocês lembram da história de Abraão? Deus pede a Abraão o seu filho mais amado, o único que ele de fato amava, Isaque. Porque o seu coração estava se apegando demais a Isaque, que Isaque estava começando a ser um ídolo no coração dele. E ele consegue passar no teste diferente de Ananias e Safira. A gente vê muitas outras coisas que se transformam em importantes demais para nós. Talvez seja o seu sonho, o sonho do seu coração. Aquilo que o seu coração mais almeja e você busca desenfreadamente. Se transformar em um ídolo dentro da sua alma. Talvez seja a vontade de se casar, a vontade de ter filhos, netos. Pode ser que, talvez, como Abraão, você não esteja disposto a abrir mão dos seus filhos. Quer dizer, Abraão esteve disposto, mas talvez você não consiga ser diferente nesse caso. Talvez como esse rapaz que a gente está ouvindo, você não esteja disposto a abrir mão das suas riquezas. E Jesus pede para você entregar o âmago da sua alma, o núcleo do seu coração para Ele. Você está disposto a abrir mão de tudo para Ele? Porque se o dinheiro, o sexo, a vontade de ser feliz, se você olha para os outros e diz, ele tem mais que eu, se você fica, escorado nas coisas, esperando as coisas acontecerem, se isso tudo tomou o controle do seu coração, na frente de Jesus, então temos um grande problema. O problema não é você desejar o dinheiro e querer se casar e tudo o que eu falei aqui. O problema é tudo isso estar ante de Jesus. O problema é tudo isso ter o controle da sua vida. E Jesus diz, bom, falta uma coisa para você e eu quero te desafiar. Vai e venda tudo. Que se o dinheiro se transformou no seu maior sonho, se ele tem controle total do seu coração, então você ainda não é perfeito. Você ainda não é capaz de me seguir. E aí o que acontece é que Jesus diz para ele que há um tesouro nos céus, versículo de número 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Não mais um tesouro aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba. Você terá um tesouro que é imperecível. Você precisa não da sua justiça e da sua moralidade, você precisa da minha justiça
Em mim você é bom. Em mim você encontra um pai que te adota e que te ama. Nada do que você consegue com as suas mãos e com seus feitos podem ser comparados ao que eu posso te dar. Você quer ser feliz? Você precisa, então, abastecer o reino dos céus com você tem que abastecer os seus tesouros com o reino dos céus. Onde a ferrugem não corrói, aonde a traça não come o que você consegue. Eu te dou o que é permanente, eu te dou o que é eterno. Você precisa de mim. Você verá que o seu tesouro nos céus não são as coisas boas que você faz, ou as coisas boas que você consegue aderir na gama de afazeres que você faz no dia a dia. As coisas boas do seu coração será a mim. Eu sou o seu tesouro, eu sou a sua justiça. Eu sou, de fato, a única pessoa que te garante a vida eterna. O dinheiro não vai ser mais sagrado na sua vida, não será mais um Deus para você. Nada se compara ao tesouro nos céus. Mas é importante a gente perceber que você também é o tesouro dele no céu. E eu li no começo o versículo 13 e 14, e você deve ter pensado, não vai falar de nada daquilo? Jesus trouxe as crianças, estou lendo de novo o versículo 13, para que depois trouxeram-lhe as crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. O reino dos céus não são para vocês. O reino dos céus é para gente elevada, é para aquele jovem rico, é para pessoas que têm um destaque. Então Jesus disse, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Nós sabemos que o reino dos céus é para pessoas que se fazem como crianças. É dos pequeninos. São dados àqueles que não se apegam aos seus próprios meios, mas são dependentes exclusivamente e totalmente de Deus. O reino dos céus é para aqueles que conseguem descansar nos braços do Pai, sabendo que não há nada para ser feito para ser salvo, que não há nada que possa ser feito para que eles tenham modos de se viver. E sabe o que é mais impressionante? Jesus era um jovem rico, com muitas riquezas e tesouros nos céus. E ele abriu mão de tudo aquilo, do seu poder e da sua glória, e se fez uma criança. E agia, muitas vezes, com um coração de criança, ao falar com seu pai. Abba, Pai, que significa paizinho. Era assim que Jesus orava quando ele se relacionava com o seu pai. Porque ele preferia abrir mão de todas as suas riquezas e depender exclusivamente dele. Tomem cuidado, meus irmãos. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vinde, pequeninos do nosso Pai. Aproximem-se com simplicidade e humildade, sem vaidade e sem orgulho. Vinde, pequeninos, já livres de condenação, que se aproxima sobre o mundo. Vinde com o coração sedento e faminto, pelo amor eterno, com semblante já iluminado e perdoado pelo Pai. Vinde todos vocês, agora revestidos com o Espírito da verdade, desse Espírito que dissipa a inveja e a malícia das nossas almas. Entregue-se à condução desse Senhor, contra todos os enganos do inimigo, e despertem todos vocês para a verdade que traz libertação para o nosso coração. Abandonem de uma vez por todas os ídolos gananciosos da nossa alma e o apego às riquezas terrenas e tomem sobre si o tesouro celestial que ninguém pode roubar. Abandonai agora o peso dos vossos pecados e entreguem-se, recebam de graça do amor oferecido do nosso Pai, que quer te carregar no colo como um bebê recém-nascido. Ele quer cuidar de você. Não tente por si mesmo. Jamais você conseguirá ser feliz
enquanto tiver um outro Deus dentro do seu coração.